Estamos na final da Copa Libertadores de 2024, meus amigos. Algo que eu almejei a vida inteira para ver essa estrela solitária brilhar. Em uma final de Copa Libertadores. Bom, meus amigos, é até difícil explicar em palavras o sentimento disso aqui. Algo inédito, tanto na história do clube como na minha história como torcedor. Eu já presenciei algumas finais grandes, mas agora uma grande conquista. 95 foi nosso último título excepcional de campeão brasileiro. Eu era pequeno, não tenho uma lembrança bem construída, tenho meio que feixes de lembranças de alguns jogadores, de alguns momentos, mas nem se compara agora vivenciar uma final de Libertadores ali, assim, tendo acompanhado tudo, sabendo tudo em detalhes, todo o conhecimento da história do clube, anos ali de sofrimento, para viver uma possível glória eterna, agora no dia 30 de novembro. É até difícil explicar, difícil digerir assim, os sentimentos. Isso aqui é muita felicidade, assim, uma dimensão assim, de algo que eu nunca tinha sentido. Tanto em relação com o Botafogo, mas tão um sentimento diferente até na vida de forma geral mesmo. Eu tive algumas conquistas profissionais, algumas coisas interessantes, mas não sei. Uma final do Botafogo, cara, é algo excepcional pra mim. E assim, meus amigos, é, é pra vibrar. Hoje, quinta-feira, sexta, até o dia do jogo com o Vasco do Brasileirão, que aí a gente começa a se preocupar de novo também. Um grande título, uma possibilidade de outro grande título. Mas nesses dias, meus amigos, é pra curtir. Sem corneta, pô, vi no grupo ali de Botafoguense aqui do minha cidade, alguns ali cornetando ali, que não foi uma boa partida, que teve tal falha, que não sei o que. Meus amigos, tem que levar em conta o contexto dessa partida. O Botafogo fez uma partida ruim, sim, os jogadores foram mal, sim. 3-1, eu não esperava uma derrota nesse jogo, máxima derrota por um gol, mas tem que entender tudo que está envolvido, meus amigos. Não jogamos com força máxima. Jogamos sem 5 jogadores importantes. Nosso time misto era mais perto de um time reserva do que de um time titular. No geral. E assim os caras chegaram, teve uma mentalidade ali para segurar o resultado, para classificar. Alguns parecia que estavam com um pouco pé no freio ali, mas assim, tudo que era envolvido, meus amigos, clima de guerra também, para mim isso afeta os jogadores, querendo ou não. Pô, o cara fica meio assim de fazer uma jogada mais impactante, começar uma briga. Os caras sem a garantia de saber se iam sair ilesos ali da partida. Tudo isso na cabeça do cara ali pressiona, então eu entendo perfeitamente uma partida um nível abaixo ali tecnicamente. E assim, o mais importante, meus amigos, é que passamos. E assim, temos que lembrar muito mais do Botafogo de quarta-feira passada, que era com força máxima, mostrando tudo que sabe. Aquele 5-0 que deixou o mundo inteiro encantado, ao continente inteiro. Eu vi argentinos, uruguaios ali, surpresa ali de não conhecerem muito da história do Botafogo, e ainda mais os jogadores atuais, o timaço que o Botafogo tem. O Botafogo deixou todo mundo de queixo aberto. É o Botafogo da quarta passada que a gente tem que se apegar. Não um Botafogo que quase todo reserva e que jogando ali com uma pressão ali num clima de guerra, sem garantia se ia sair ileso ali da partida, tudo que estava envolvido, que está muito mais preocupado na classificação do que em dar show. Então, meus amigos, zero corneta, zero crítica nesse momento. E assim, meus amigos, é um jogo de 180 minutos, uma coisa assim, se mídia, se alguém tentar desmerecer de alguma forma, uma derrota por 3-1 num time que não é tão bom como o Peñarol. Foram 90 minutos, e os 90 minutos de 5-0, temos que lembrar, mata-mata aí de volta, meus amigos, é o placar agregado que importa. Não importa você perder um jogo, o que importa é você passar e o agregado. O agregado foi quanto? 6-3. 6-3.
Quem forçar uma barra para falar que o Botafogo correu risco, o Botafogo não correu risco em nenhum momento. 1x0, 2x0. Os caras tinham que fazer 5. Depois o Botafogo ainda fez um gol. Os caras tinham que fazer 6 para levar para pênalti. Em nenhum momento o Botafogo correu risco. Sabe qual foi a minha maior preocupação, a minha maior agonia dessa partida, meus amigos? Foi algum titular ficar suspenso para a final. Essa é a minha maior preocupação. Em nenhum momento eu tive dúvida que o Botafogo ia se classificar. Em nenhum momento. Agora, eu inclusive acho que foi um erro achei que foi um erro do Arthur Jorge escalar o John. Pra mim a gente não precisava correr risco de perder o John, só colocava o gatito lá que eu dava conta do recado. Mas ainda bem que o Barbosa também fiquei bem receoso, apesar que o Barbosa entrou, ele resolveu totalmente a defesa, foi brilhante. 15 minutos brilhantes do Barbosa, ele resolveu toda a defesa nossa. Mas eu fiquei bem receoso com a entrada dele também. O juiz deixou a desejar, né? Tava dando cartões amarelos a rodo pro Botafogo ali, os caras do Penharol batiam, não era nada. Aquele pênalti também surreal, que o cara chamou no VAR para anular um pênalti claro. Seria um pênalti claro pro Botafogo, poderia ser um placar um pouco mais justo, ali um possível 3x2, que foi surreal. A arbitragem como um todo para mim deixou a desejar também. E assim, meus amigos, por tudo que era envolvido, eu não sei se vou colocar isso no título do vídeo ou se eu vou fazer thumb desse vídeo aqui, mas para mim isso foi uma derrota vitoriosa. Acho que pode-se usar esse termo. Porque uma derrota em si que teve peso praticamente nulo. Tava conversando com os caras. Acho que isso seria equivalente a perder para um Bangu, para um Nova Iguaçu no Carioca, em um jogo que não valia nada, que não era mata-mata nem nada, jogo de início de temporada, se não valesse menos. Porque essa derrota não apaga em nada o mérito que o Botafogo teve para chegar nessa final. E pelo caminho difícil que conquistou e superou adversários multicampeões para chegar nessa final. E assim, meus amigos, o Almada também entrou muito bem. O Almada também resolveu o meio campo ali. O primeiro tempo o Botafogo foi bem abaixo. O Almada jogou demais ali. De quem começou jogando, acho que Marlon Freitas foi o melhor. O Bastos foi muito bem também na zaga. O restante acabou deixando a desejar, mas, como eu falei, não é pra corneta, não é pra malhar ninguém aqui. E eu acho que também é uma correção do Arthur Jorge na escalação. Ao invés de Danilo Barbosa e Tietchan, que foram muito mal, eu iria com Alan e Oscar Romero na armação ali. Oscar Romero eu acho que seria mais interessante de entrar para essa partida. Um jogador também sul-americano, acostumado a grandes competições, né? Jogou em grandes equipes. Ele veio do Boca Juniors, jogando Libertadores, tudo. Então algumas pequenas correções, mas, meus amigos, é para comemorar. Dentro de tudo, o importante é a classificação e o agregado 6-3. Tá? Poucos times no Brasil teriam a competência, o time de futebol que o Botafogo apresenta para chegar com tanta autoridade nessa final de Libertadores. Mas pode ter certeza que o lugar que o Botafogo tá, finalista de Libertadores e líder isolado do Brasileirão, todos os grandes clubes queriam estar. Então, é para se orgulhar pra caramba da estrela solitária, meus amigos. Então, vamos comemorar demais. Sentimento espetacular que tô sentindo agora. Imagino que todos vocês aí em casa também. E vamos curtir, meus amigos. Vamos curtir esse momento. Os próximos dias ali de alegria, de euforia aí. Nosso glorioso numa final de Copa Libertadores. Algo que por alguns anos parecia algo inalcançável. Estamos lá, meus amigos. Vamos curtir demais esse momento. É isso, deixa embaixo nos comentários, se puder dar uma moral também, dá o like, inscreva-se no canal, compartilhe. É o nosso glorioso. Tem que respeitar essa estrela solitária demais, meus amigos, demais. Valeu! Dale Fogo, finalista da Copa Libertadores da América. Valeu!